Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então você que está começando na graça em especial, eu quero que você entenda o que é servir a Deus na graça. Agora que você já saiu do sistema, graças a Deus, amados, temos recebido muitas mensagens. Irmão, saí do sistema, ou estou saindo, ou estou me desligando devagarzinho e tal. Nós temos recebido bastante esse tipo de mensagem, né? Porque eu estava pesquisando na internet, achei o teu vídeo, achei o seu livro, ou alguém me enviou aqui um estudo seu, e meu entendimento se abriu, eu estou rompido com o sistema. Maravilha, glória a Deus. Mas a pessoa fica, e agora? Servir a Deus é o quê? Então vocês podem notar aqui, como nós lemos no primeiro versículo, o apóstolo Paulo se disse servo de Jesus Cristo. Tremendo isso, né? Paulo, servo de Jesus Cristo. Só que o mesmo Paulo, interessante, ele escrevendo aos Gálatas, diz que nós não somos servos. Isso parece confundir, né? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Olha só o que o apóstolo diz. Portanto, igreja, vocês não são mais servos, mas filhos. Olha que coisa linda. Já não é mais, né, não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Olha que palavra. Você vê que o que se opõe a ser filho é ser servo. Tá? Ou você é servo, no caso aqui o sentido é escravo, né? Ou você é filho. O Paulo está dizendo, vocês, igreja, não são mais servos. Aí você para perguntar e para pensar, né? Mas, irmão, abençoado, o próprio Paulo, não acabamos de ler, né? Que ele se disse servo de Jesus. Afinal de contas, somos servos ou não? Amado, aqui que está, e é importante você ter esse entendimento, essa divisão mental, de que há dois serviços. O serviço antes da cruz, que é a escravidão das obras da lei, e servir a Deus, servir a Cristo. São serviços diferentes. Quando Paulo disse que ele era servo, que também tem um sentido de escravo, de Jesus Cristo, ele está dizendo isso em oposição à lei. Ele diz, olha, eu sou servo, mas agora eu sou de Jesus. Percebe? Eu não sou mais servo, escravo da lei. Então, quando Paulo diz que ele é servo de Jesus, não da lei. Agora, quando ele diz, nós não somos mais servos, mas filhos, é em relação à lei. Então, amado, veja bem, a igreja não tem que se envolver com a lei. A igreja não tem que se envolver com os jejuns, que é uma obra da lei, com as abluções, as lavagens por meio da água, que são também mandamentos da lei, ainda que eles digam que não é o batismo de João, não é o batismo dos apóstolos de Jesus. Não importa, a inspiração do batismo de João veio da lei. É a lavagem por meio da água. O batismo de João foi válido? Foi. O batismo que os discípulos faziam antes da cruz. Antes da cruz. Era válido? Claro que era. Mas eram batismos, lavagens de transição. Era um batismo transitório, porque o batismo verdadeiro foi feito no Calvário. O apóstolo Paulo, no capítulo 6, versículos 3 e 4 da carta aos Romanos, Paulo diz, olha, vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Gente, não é o irmão Cristiano que está falando isso. Foi o apóstolo Paulo que disse, está registrado. Então ele deixou muito claro, o batismo foi na morte. E no versículo 4 ele disse, e nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então você viver hoje dando banho nas pessoas não faz sentido à luz do Evangelho. Nós temos estudo sobre o batismo, tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo, vou pedir minha amada para anotar ali, para não esquecer, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Estudos sobre batismo, para você entender isso aí. Eu não vou me aprofundar nisso, claro, porque esse não é o assunto de hoje. Mas as pessoas estão envolvidas com isso. Jejuns, batismos. A Páscoa judaica, que na verdade é uma caricatura, né? É uma inspiração na Páscoa. Essa Santa Ceia que eles fazem aí, na verdade é um resquício, veja só, da última Páscoa que Jesus fez.
Tá? Jesus fez a última Páscoa. A Páscoa era um mandamento da lei de Moisés. E Jesus, como Cordeiro de Deus, ele tinha que cumprir essa Páscoa. E ele, inclusive, na última Páscoa, se colocou como Cordeiro. Porque na Páscoa dos judeus, havia dentro da cerimônia essa questão de se matar um cordeiro. Derramar o sangue de um cordeiro e comer, né, a carne desse cordeiro, né? E participar dos pães ázimos, que era uma junção, né, as duas cerimônias. Eram cerimônias separadas, havia a festa dos pães ázimos e havia a Páscoa. E depois de um tempo, os judeus uniram essas duas cerimônias. Então eles faziam, e Jesus fez com os seus discípulos, a festa dos pães ázimos e a Páscoa. Só que o cordeiro da última Páscoa foi o próprio Jesus. Por isso que ele, simbolizando, ele disse, ó, este é o meu corpo, porque eu sou o cordeiro. O cordeiro que vocês vão comer sou eu. É o meu corpo. E esse suco, ou vinho, no caso de Jesus era o vinho, suco é na igreja do sistema aí, né? Que eles compram suco Maguari e dá para o povo, né? Mas esse vinho aqui é o meu sangue. Gente, é um símbolo. Ele simboliza o meu sangue. Quando vocês beberem esse vinho da Páscoa, né? Eu estou até fazendo um símbolo de cálice, desse costume de cálice da igreja do sistema, né? Eles dão uns copinhos pequenininhos assim. Mas enfim, naturalmente eles bebiam num cálice grande, né? Então esse cálice aqui, que vocês estão vendo, é o meu sangue. Está simbolizando. Quando vocês beberem, vocês vão estar ingerindo o meu sangue. A igreja romana e até uma parte da igreja protestante, evangélica, acredita na transubstanciação. Eles acreditam que literalmente aquele vinho ou suco se transforma no sangue de Jesus e que aquele pão ou a hóstia ou o pão ázimo, o que quer que seja, se transforma literalmente no corpo de Jesus. Eles creem nisso porque eles entendem literalmente o que Jesus falou na última Páscoa. Jesus estava simbolizando. Quando ele diz, isto é o meu corpo, obviamente é um símbolo. Olha, eu vou me entregar, eu vou morrer. Então, assim como esse pão é partido, eu vou ser partido na cruz. Assim como esse cálice tem um líquido aqui, vinho, né? Que tem uma cor semelhante, um pouco parecida com a de sangue, né? Escuro, né? E tudo mais, isso aqui simboliza o meu sangue. Quando vocês beberem, é o meu sangue que vai ser derramado. Só que as pessoas trouxeram esse pensamento do antigo pacto para o novo pacto. Claro, muito inspirados na igreja de Coríntios, que fazia, né? E que foi um erro também. Nós temos estudos sobre isso aí no canal, só você pesquisar que você vai encontrar. Então, amado, olha, servir a Deus não tem absolutamente nada a ver com cerimonialismos, com mandamentos, com frequentar templos, subir montes. Não. Não é servir como se servia na lei. Entende? Porque você não é mais servo, você é filho. O filho não tem relação com a lei. O apóstolo Paulo disse que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, biblicamente, amados, existem dois guias. Antes da cruz era a lei, né? Paulo disse que a lei era um aio, servia de condutor para o povo de Deus. A partir, amados, da morte e ressurreição de Jesus, com o estabelecimento do novo pacto, o Espírito Santo passou a ser o guia do povo de Deus. Então os filhos não são guiados pela lei, são guiados pelo Espírito. Por isso Paulo disse, vocês não são mais servos, mas filhos. E sendo filhos, vocês são inclusive herdeiros.